Muito bom dia, quero também parabenizar as mamães que estão hoje aqui com a gente, que Deus continue dando graça, sabedoria e que você, na dependência de Deus, continue desempenhando esse papel tão importante na vida dos seus filhos, família, na sociedade, porque isso faz diferença, na sociedade em que vivemos. Hoje nós veremos a história que trata da relação entre uma mãe e o seu filho, mas a lição ou as lições que vamos tirar dessa história, ela não está aplicada apenas para a relação entre mãe e filho, ou filha, está também direcionada e pode ser e deve ser aplicada por cada um de nós. Durante este ano, nós adotamos o tema Por Causa do Amor, e desde a semana passada nós temos abordado esse tema com a série de mensagens denominada Amor Antigo, porque nós queremos aprender a amar olhando para histórias dos personagens do Antigo Testamento. E hoje nós vamos então passar pela história da relação entre Ana e o seu filho Samuel, que está registrada no primeiro livro de Samuel. O livro recebeu o nome do profeta Samuel, principalmente porque ele teve um papel muito importante na história do povo de Israel. Samuel é citado em toda a Bíblia 136 vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo que 125 vezes apenas em 1 Samuel. Em 1 Samuel. Ele foi usado por Deus, Samuel foi usado por Deus como juiz e profeta de Israel também, para realizar grandes feitos no meio do povo. Ele foi responsável por trazer o povo de volta aos caminhos de Deus. Ele venceu a guerra contra os filisteus, ele organizou a escola dos profetas de Israel, ele julgou Israel durante toda a sua vida, ele estabeleceu a monarquia dentro do povo de Israel, ungindo Saul e depois Davi como reis. Ele também foi o último juiz de Israel e um dos maiores profetas hebreus, sendo inclusive comparado a Moisés. Isso está registrado nos Salmos e também em Jeremias. Agora, Samuel só pôde ter esse papel na história de Israel porque ele foi alvo da expressão do amor de Deus, que foi manifestada também por meio da sua mãe, que o ensinou a respeitar e viver os limites dos princípios de Deus, desde a sua primeira infância. Sua mãe, Ana, o amou, e o amor, ele impõe limites. A imposição de limites é fundamental para que o indivíduo ele se constitua como um sujeito moral, como um sujeito autônomo, como um sujeito responsável. Por isso o título dessa mensagem que eu quero propor aqui é Ana e Samuel, o limite como expressão de amor, e eu quero levar você a entender que o amor impõe limites. O que eu quero dizer com limites? Eu te proponho uma definição. Limite é o estabelecimento de fronteiras, que são determinadas por princípios e regras que não devem ser ultrapassadas. Essa definição, ela vai contra a nossa cultura, contra a nossa sociedade, porque hoje há o discurso da total liberdade, mas limites é uma definição que implica na restrição de liberdade.
Os limites, eles precisam ser colocados para que qualquer grupo social se estabeleça. A família, lá no trabalho, no clube, na igreja, são grupos sociais e eles são constituídos por limites, princípios e regras a serem seguidos. E o segredo está em cada indivíduo se desenvolver de forma adequada para se tornar um agente moralmente autônomo, para decidir, ele mesmo, decidir se impor limites, os limites que ele deseja seguir. E agora preste atenção no que eu vou dizer. Nós cantamos, né? Ser cristão é ser livre, somos livres por Cristo. É verdade. E essa liberdade, ela é tão impactante que ela nos dá poder. Sabe para quê? Para ser cristão. E ser cristão implica na decisão de restringir a sua liberdade, para você seguir os limites da palavra de Deus. Vou repetir. Ser cristão implica na decisão de restringir sua liberdade para seguir os limites da palavra de Deus. O limite ele é tão importante para o ser humano que, por causa do amor, Deus colocou limites para nós. O amor, ele impõe limites. Lá no princípio, na criação, como o homem e a mulher, eles foram criados com a capacidade de tomar decisões, de decidir, Deus estabeleceu, por causa do amor, que eles não comessem do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, para que eles pudessem viver e fazer escolhas na dependência de Deus e escolhas de dependência de Deus. Mas eles foram incapazes de manter esse limite, porque eles queriam ser Deus. E mais, Deus não parou por aí. Mais uma vez, por causa do amor, depois que Adão e Eva invadiram os limites, eles ultrapassaram os limites, Deus estabeleceu novos limites a fim de protegê-los, porque o amor, ele impõe limites, e Deus continuou amando o ser humano. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, e ele colocou querubins e uma espada, para que eles não voltassem para o jardim do Éden e não comessem do fruto da vida eterna, e aí vivessem para sempre nessa condição de afastamento de Deus. E Deus fez isso por amor. O amor impõe limites. Atualmente, o limite é uma questão super discutida, né? A gente ouve falar sobre isso o tempo todo. Só nesta semana eu ouvi 2 palestrantes falando a respeito de limite na rede social. E limite principalmente voltado para a educação dos filhos. Então a gente vê aí muitos livros escritos sobre esse assunto, nós vemos muitas pessoas tratando sobre esse assunto em palestras, cursos, nas redes sociais também. Por quê? Sabe por quê? A falta da imposição dos limites tem causado muito problema para as pessoas, tem causado muito problema para as famílias, para as instituições escolares e para a sociedade. Nós vemos crianças que, por falta de limite, se tornaram ditadores cruéis na família com os seus pais e aonde elas estão. A falta de limite pode gerar consequências muito difíceis para todos nós, inclusive para a pessoa que não tem limite. A falta de limite pode gerar pessoas irresponsáveis,
sem compromisso e perversas, que são incapazes de se submeter à autoridade, regras e leis. São incapazes, por causa da falta do limite, de sentir culpa ou se identificar com o outro, por causa da falta de limite. Elas não conseguem se identificar com outra pessoa e fazem barbaridades contra o outro. Inclusive, podem desenvolver traços antissociais ou traços de psicopatia, para ver a gravidade da falta de limite na vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não é a imposição de limites usado para controlar o outro. A gente também não pode ir para o outro extremo. Esse tipo de imposição de limites, em que tem o objetivo de controlar a outra pessoa, também se torna prejudicial. Impede o outro de se tornar autônomo, responsável e independente para fazer escolhas saudáveis na sua vida. Desde a primeira infância até a vida adulta, a imposição de limites é algo fundamental para que o indivíduo ele tenha saúde física, saúde psicológica, social, saúde nas relações e também saúde espiritual. A falta da imposição de limites pode também atrapalha a nossa vida como um todo, inclusive a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Eu sou, e acho que vários aqui devem ser também, de uma geração que o olhar dos pais era suficiente para você saber que estava próximo a um limite, estava perto de ultrapassar um limite estabelecido. Se você é dessa mesma geração, você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. O poder de um olhar era fulminante, né? Quando a gente estava prestes a ultrapassar um limite que foi estabelecido. O poder daquele olhar ia além da presença física dos pais. Só de lembrar, a gente já tremia de medo e obedecia. O poder daquele olhar era fulminante. O problema era quando a gente se esquecia e por algum motivo a gente desconsiderava aqueles limites e o poder fulminante que aquele olhar ele possuía. Olhem só, eu cresci num bairro da periferia de Osasco e ao lado da nossa casa, onde a gente morava quando eu era criança, tinha um bar, que ainda tem, mas naquela época era muito mais comum. Era o bar do Seu Ângelo. Naquela época era comum, né, esse tipo de estabelecimento, e eles ali vendiam de tudo, né? O Seu Ângelo vendia de tudo lá, desde aguardente ali no balcão, a alimentos, pão, né? A gente ia comprar pão ali no bar do Seu Ângelo, produtos de limpeza, alimentação, até pequenos utensílios domésticos, o Seu Ângelo vendia lá no bar dele. Mas principalmente, importantíssimo para toda criança, era uma fonte inesgotável de guloseimas. Então ele tinha lá tudo quanto é tipo de doce, um monte de bala, chocolate, doce de tudo quanto é jeito, né? E a gente adorava aqueles doces e, né, comprava sempre que os nossos pais deixavam, né? Eles autorizavam a compra de algo assim. Por alguma razão, naquele dia, e eu não sei porquê, o meu pai não me deixou comprar as balas que eu queria. E eu, me esquecendo, né, ou querendo esquecer daquele olhar fulminante de imposição de limites, pensei aqui num plano mirabolante para eu conseguir as balas que eu tanto queria. Cheguei lá no bar do Seu Ângelo e disse para ele: seu Ângelo, eu quero bala. E aí eu pedi, e aí o Seu Ângelo falou assim para mim:
mas o seu pai deixou você comprar bala? Eu falei, deixou sim. Inclusive, ele mandou o senhor anotar aí anotar. Lembra da cadernetinha? Né? Ele anotava ali na cadernetinha, era o cartão de crédito da época. Anotava na caderneta e depois você ia lá e pagava, certo? Meu plano mirabolante, infalível. Então, pode anotar aí, seu Ângelo, e pedir todas as balas que eu gostava, que no caso eram todas. E aí o seu Ângelo, então, fez aquele pacote de bala, imagina, o meu tesouro, né? Levei para casa o meu pacote de bala. No meu plano infalível, né? Tinha essa conversa lá com o seu Ângelo, eu tinha que esconder aquele pacote de balas, certo? Também já pensei num lugar que ninguém ia encontrar. Terreno do vizinho, vazio. Peguei uma madeira que estava jogada lá, coloquei as balas, o pacote de bala, embaixo da madeira, escondida no mato. Maravilha! E durante o dia eu ia lá, pegava, comia a bala e guardava de novo o meu tesouro. E fui comendo a bala o dia inteiro. E não consegui terminar aquele pacote de bala. Como uma criança não consegue terminar um pacote de balas? Mas foi verdade, tanta bala que eu levei para casa. Muito bem, quando chegou no final do dia, o meu pai chega em casa com aquele olhar. E aí ele me chama. E aí eu descubro que o meu plano não era tão infalível assim. Antes de ir para casa, ele passou no bar do seu Ângelo e ficou sabendo que eu levei para casa um pacote imenso de balas. E me deu aquela bronca e disse assim para mim: você vai devolver as balas para o seu Ângelo e vai pedir desculpas para ele, vai pedir perdão para ele por você ter feito isso. Que humilhação, né? Além de ter meu plano descoberto, eu ainda tinha que pedir desculpa para o seu Ângelo. Imagina, mas tá bom, né? Aquele olhar já dizia tudo, certo? E eu não queria saber o que vinha depois daquele olhar, então eu vou obedecer. Fui lá buscar o meu pacote de balas, escondido no terreno do vizinho, embaixo da madeira, no meio do mato, e o que eu encontrei? Não, eu encontrei as balas infestadas de formiga. Ninguém me disse que formiga gostava de bala, eu descobri naquele momento, certo? E aí eu não tinha mais as balas, porque era impossível salvar as balas. Imagina a minha situação. Pior ainda seria desobedecer o meu pai. E aí então eu fui lá no seu Ângelo e disse para o seu Ângelo o que eu tinha feito, né? Pedi desculpas para ele, tive que me desculpar e me explicar, porque eu não tinha mais como devolver as balas que eu tinha comido, tampouco as balas que estavam escondidas, porque as formigas já tinham dominado tudo aquilo lá, certo? Muito bem. Para quê? Seu Ângelo me passou um sabão daqueles, né? Além de levar a bronca do meu pai, o seu Ângelo também me deu outra bronca, né? Aquele sabão, não era sabão para eu lavar roupa, nada disso, né? Foi mesmo aquela bronca que eu levei do seu Ângelo. E o meu pai, viu, gente? O meu pai não ficou bravo com o seu Ângelo e não foi tirar satisfação com ele por ter me dado uma bronca, não. Eu tive que assumir, né, me responsabilizar pelos meus atos. Essa foi uma das formas que o meu pai usou, porque ele me amava, para me ensinar a viver sob limites, desenvolvendo responsabilidade, obediência às regras, às leis e assumindo responsabilidade pelos meus atos. O meu pai me amou, e o amor impõe limites. A imposição de limites é fundamental para que um indivíduo se constitua como um sujeito moral, autônomo e responsável. Então vejam comigo, na história entre Samuel e Ana, sua mãe e seu filho, vamos tentar olhar aqui o que aconteceu, como essa mãe cuidou deste filho. Acompanhe comigo então o texto na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, ou na tela também.
O texto diz assim: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse a Eli: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Eucana, pai de Samuel, era um homem que amava a Deus. Ele era casado com Ana, mãe de Samuel, e Penina. Assim como Abraão e Jacó, Eucana tinha mais de uma esposa. Apesar disso não ser o plano de Deus, a orientação de Deus, naquela época, pelas regras sociais, era comum e socialmente aceito também, tanto nos contratos de casamento assírios, quanto no Código de Hammurabi e alguns outros documentos antigos. Esta prática, ela era comum para que, do homem, casar com outra mulher, ou ter filhos com outra mulher, para poder continuar a sua descendência, dar continuidade à sua descendência. Como Ana era estéril, Eucana teve filhos com Penina, mas Eucana amava a Ana. Além, ele amava a Ana, e além da Ana carregar o preconceito social e a vergonha por não ter filhos, ela era provocada, ela era humilhada por Penina, e Ana se sentia amargurada, humilhada, se sentia angustiada com aquela situação. O que Ana fez então? Recorreu a Deus para mudar o seu destino. Ela não reagiu, nem se vingou de Penina, como fizeram as esposas de Abraão e de Jacó, e Ana conhecia essas histórias, e as esposas de Abraão e Jacó passaram pela mesma situação, mas Ana não fez igual. Ana se conteve, Ana permaneceu nos limites da sua fé e da sua esperança. Ao invés de se vingar de Penina, ela se estabeleceu, autoestabeleceu limites da sua fé e da sua esperança. Ela esperou em Deus a resolução dessa humilhação que ela passava, a forma como ela se sentia, para que Deus lhe desse um filho. Ana então fez um voto com Deus. Se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria para servir e dedicar-se a Deus. Dessa forma nasceu Samuel, e o nome Samuel, ele significa pedido diante de Deus, porque foi o que Ana fez. Ana pediu a Deus um filho. Quando Samuel nasceu, Ana decidiu cuidar do Samuel até que ele fosse desmamado, antes de entregar para sempre ao serviço na tenda do encontro, ao serviço sacerdotal, ao serviço a Deus. Há registros que mostram
que naquela época o desmame se dava em 3 anos ou até mais, poderia ser até mais tempo. Então, quando Samuel foi desmamado, ele já tinha no mínimo 3 anos ou mais. Esse foi o tempo que Ana precisou para cuidar do seu filho e educar Samuel, para que ele experimentasse e aprendesse o suficiente da sua mãe para constituir a base da sua estrutura de personalidade, para ele ser quem foi, para ele se estruturar como um sujeito capaz de se desenvolver, sendo um sujeito, um agente moral, autônomo e responsável. Papel da sua mãe. Ana foi uma mãe boa o suficiente, não perfeita, mas Ana foi boa o suficiente para suprir as condições de cuidado e atenção e de limites que um bebê precisa para se organizar psiquicamente, para organizar a base da sua estrutura de personalidade e continuar se desenvolvendo. A psicologia do desenvolvimento apresenta diversas técnicas que afirmam sobre a importância da qualidade do cuidado da mãe para com o bebê. E mãe aqui, gente, não é aquela que deu à luz, mas pode ser qualquer pessoa que desempenhe este papel materno, de cuidado materno para a criança. Então, todas essas técnicas, ou melhor, teorias, afirmam isso, a importância da qualidade do cuidado da mãe para o bebê, para que o desenvolvimento desta pessoa seja saudável. Como isso acontece? A mãe, quando o bebê nasce, se identifica com aquele bebê, e ela tem uma identificação tão íntima, próxima, que eles são praticamente mãe e bebê. E a mãe sabe identificar e interpretar o que o bebê precisa. Sabe quando o bebê chora e a mãe fala assim, é fome, e ela vai dar mamar para o bebê e o bebê para de chorar? Ou ela diz assim, o bebê chora, ela diz assim, está com sono, e a mãe então faz o bebê dormir, e os pais ficam boiando, né? Porque como que ela, né, tem uma bola de cristal? Não, é isso, é essa identificação que uma mãe pode desenvolver com o seu bebê. Então veja, como expressar, a partir dessa identificação, dessa capacidade de interpretar as necessidades do seu bebê, a mãe, como expressão de amor, ela impõe limites. Sabe, quando a mãe pega o bebê no colo, isso é uma imposição de limites. Esse pegar no colo está dando contenção a essa criança e impondo limites para essa criança. Quando a mãe coloca o bebê no berço protegido, é uma imposição de limites. Quando ela amamenta, quando ela troca a fralda, quando ela determina horários para acordar, para mamar, para isso, banho, para dormir, ela está colocando limites para aquela criança que contribuem para o desenvolvimento psíquico daquele bebê, daquela criança, e ela poder se constituir então. Então, essas vivências de limites contribuem para estruturar a personalidade dessa criança, para que ela se desenvolva, né, uma pessoa saudável, equilibrada. Nesses anos, no caso de Ana, em que Ana ficou com Samuel, apesar do texto não trazer para nós a rotina de cuidado que Ana tinha com Samuel, eu acredito que ela teve um conjunto de cuidados e atenção para o seu filho suficiente para que ele pudesse se desenvolver com limites e tornar-se um sujeito moral, autônomo e responsável. E claro que isso tudo vai acontecendo no decorrer da vida do sujeito, mas quando adulto, ele já tinha estrutura para quando adulto, por causa do amor, Samuel pudesse
impor a si mesmo limites e desempenhar o papel que Deus tinha atribuído para ele, e ele ser o profeta que foi, ter a influência positiva que teve sobre o povo de Israel, papel de uma mãe. Isso foi possível porque sua mãe, Ana, era uma mulher que aprendeu a impor limites. E nós já vimos, eu já falei, que mesmo tendo sido provocada, humilhada e ofendida por Penina, por amor, Ana impôs limites a si mesma, limites da sua fé e da sua esperança, e ao invés de se vingar, o que ela fez? Ela buscou a Deus, ela se impôs limites dentro da sua fé, para que Deus resolvesse essa questão da sua humilhação. Não só isso, nós vemos como Ana, ela se impõe limite, quando ela fez o voto com Deus, que depois entregaria o seu bebê, a sua criança, o seu filho tão desejado, ao serviço de Deus. Isso implicava ela entregar Samuel para o sacerdote Eli, lá na tenda do encontro, e a mãe não ia ficar com Samuel, ele ia ficar ali, novo, 3 a 5 anos talvez. Imagina, você deseja o filho, pede a Deus pelo filho, e aí você entrega este filho para outra pessoa continuar o cuidado, e ajudá-lo a crescer. Percebem? Ana se impôs limites e pôde assim ensinar o seu filho também. E isso fez toda a diferença para Samuel, para que ele se tornasse o homem que Deus queria que ele se tornasse. Quero trazer agora um contraponto e comparar a família do Eucana, Ana e Samuel, com a família de Eli. O texto ele segue contando isso para nós. Então veja o que diz o texto, um exemplo negativo da família de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Esse texto está lá em 1 Samuel também. Os filhos de Eli não tinham limites, e eles praticavam o mal. Eles se aproveitavam da função que desempenhavam como sacerdotes, e eles roubavam o povo. No final, roubavam a Deus. Quando alguém ia à tenda do encontro para sacrificar e se reconciliar com Deus, os filhos de Eli iam lá e roubavam a melhor parte da oferta que aquela pessoa levava para sacrificar a Deus. Eles se aproveitavam dessa função. E não só isso, dentre outras coisas, eles também se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro, demonstrando total falta de limite, total falta de amor a Deus e ao próximo. Eles eram incapazes de se identificar com os outros, incapazes de sentir culpa. Eles eram incapazes de se arrepender pelas práticas maldosas, ruins e pecaminosas que cometiam. Eles eram incapazes de se responsabilizar pelo mal que eles faziam. Olha só, o texto, ele descreve que Eli falou com os seus filhos, mas os seus filhos não o ouviram. Acompanhe comigo, 1 Samuel no capítulo 2. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam,
a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada do encontro, da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que cultos se espalhando entre o povo do Senhor. No texto original, lá no hebraico, este trecho, o início desse trecho, traz a ideia de que Eli, nesse momento avançado de idade da sua vida, ele ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam. E olha que interessante, a nova versão transformadora traduziu este início desse trecho assim: Eli, já muito idoso, Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel. Além disso, 1 Samuel capítulo 3, verso 13, registra o que Deus falou para Samuel, ainda quando ele era menino, dizendo, a profecia sobre a família de Eli. Deus disse assim: ele, se referindo a Eli, tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. 1 Samuel 3,13. Eu acredito que Samuel sabia o que acontecia, o que os seus filhos faziam, mas Samuel foi permissivo, Samuel foi omisso, Samuel não assumiu o seu papel e não colocou limites para os seus filhos. Eu acho, isso é meu achismo aqui, a minha interpretação, que Eli só foi falar com os seus filhos ali quando os comentários estavam em todo o povo, talvez até preocupado com a dimensão que aqueles comentários poderiam tomar. É possível que esse tenha sido, essa omissão, permissividade, falta de imposição de limites da família de Eli para os seus filhos, é possível que isso tenha acontecido da infância dos seus filhos, desde a infância deles. Eles não aprenderam a ter limites, contrário ao que aconteceu com Samuel. Os filhos de Eli não aprenderam a viver sobre limites e ultrapassaram todas as fronteiras para fazer o que era mal, trazendo um resultado catastrófico para a vida deles, para o pai e para toda a família de Eli. Você pode ler, verificar isso no próprio texto que ele nos traz. Olha só o que Deus disse para Eli, 1 Samuel capítulo 2. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéia, será um sinal para você, Eli. Os 2 morrerão no mesmo dia. Em seguida, Eli morre, e a família de Eli sofre as consequências. Percebem a importância da imposição de limites? A falta de imposição de limites para os filhos de Eli foi catastrófica, enquanto que a imposição de limites para Samuel contribuiu para que ele se tornasse um sujeito moral, autônomo, responsável, escolhendo seguir, ele mesmo pôde escolher seguir os limites de Deus para a sua vida, fazendo dos princípios de Deus os seus princípios, fazendo dos limites que Deus impõe os seus próprios limites, e isso permitiu que Samuel desempenhasse o papel que Deus lhe deu, sendo um profeta tão importante para o povo de Israel.
Isso não é diferente para hoje. Isso não é diferente para a nossa sociedade. Isso não é diferente para a nossa família. Isso não é diferente para você. Isso não é diferente para mim. Deus impõe limites, porque Ele nos ama. O amor impõe limites. E para viver por causa do amor, nós temos o dever de impor limites. Quais as duas lições que eu quero tirar daqui? São essas. Por causa do amor, nós devemos impor limite. Nós devemos impor limite aos outros. Como podemos fazer isso? Ensinando os nossos filhos sobre limites. Nós podemos impor limites às pessoas que nós temos influência. Impor limites e ensinar sobre a importância de viver dentro dessas fronteiras, princípios de Deus que nos protegem, porque Deus impõe limites a nós, porque Ele nos ama. Essa é a primeira. Por causa do amor, devemos impor limites aos outros. Por causa do amor, devemos impor limites a nós mesmos. A segunda lição: a decisão pessoal de você restringir a sua liberdade, eu restringir a minha liberdade para seguir os limites da palavra de Deus, isso vai preservar a sua vida, isso vai proteger você, quando você vive dentro dos limites da vontade de Deus, dentro dos limites do que a palavra de Deus ensina. Isso vai proteger você, vai proteger a sua família, vai proteger as pessoas que estão ao seu redor. Então, por causa do amor, nós devemos impor limites aos outros e impor limites a nós mesmos. Impor limites é uma expressão de amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. E esse é o nosso desafio. E eu convido você a fechar os seus olhos e se colocar diante de Deus, e examinar a sua vida, como você tem se colocado diante dos outros, como você tem se colocado diante dos seus filhos e as pessoas que você tem influência, como você tem se colocado e se imposto limites, ou você tem ultrapassado as fronteiras dos limites, dos princípios da palavra de Deus. Imponha-se limites e viva conforme a vontade de Deus. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e reconhecer que por amor o Senhor impõe limites. Ajuda-nos, Pai, a vivermos dentro dessas fronteiras, desses limites, e fazendo dos seus princípios, valores, da sua vontade, os limites para a nossa vida. Nos dá a coragem de tomarmos decisões, de abandonarmos o pecado, de largarmos aquilo que nos faz ultrapassar os limites que devemos ter, e nos ajuda a restringir a nossa própria liberdade para sermos homens e mulheres que vivem conforme a sua vontade, dentro dos seus limites, dentro da sua palavra. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.